Eu me interessei por um homem casado, por um homem comprometido. E agora? Será que se eu orar, se eu apresentar para o Senhor os meus motivos, Ele vai me abençoar? Será que se eu fizer jejum e oração, será que eu pagar o preço do tempo de espera para essa pessoa me notar ou resolver o casamento, o compromisso dele com a outra pessoa, Deus vai me abençoar? Ou será que Deus é aquele Deus carrasco que se eu ousar chegar nele para contar o que eu estou sentindo, Ele vai logo me condenando? O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? A palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre isso? Eu acredito muito que esse tema é muito relevante para o nosso dia a dia, para a nossa geração. E esse tema, esse assunto, ele não é muito falado nas igrejas. Mas porque ele não é falado, não significa que não acontece. E eu quero falar desse tema com muita leveza, mas não como um tema, como uma fala, como um vídeo que vai passar a mão na nossa cabeça. A palavra de Deus que nos floresce, ela é completa. Ela consola, ela edifica e ela exorta. Tudo isso de uma vez só. Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre esses assuntos no meio cristão, eu nunca vi sendo falado nas igrejas sobre isso. Mas quando é falado, de forma até mesmo do cotidiano, é somente para exortar, é somente para criticar, é somente para colocar a mão, o dedo na nossa cara e nos criticar porque falhamos, porque caímos. Mas a palavra que nos floresce, ela nos exorta sim. Deus, ele não passa a mão nos nossos pecados de estimação. O Senhor que sonda e nos conhece muito bem, que vê se há alguma conduta errada dentro de nós, quando vê que existe conduta errada dentro de nós, ele não passa a mão na nossa cabeça. Mas ele não somente nos critica, nos condena, coloca o dedo na nossa cara para que a gente possa ficar ali derrotadas. O Senhor usa a palavra dele para nos constranger, para nos levar ao arrependimento, e isso é uma exortação, mas ele também produz em nós frutos de arrependimento, nos consola nele, no amor dele, que não aceita os nossos pecados, e também nos edifica, nos empodera a ter um novo comportamento. Todo comportamento novo, mediante uma exortação, torna em nós um comportamento santificado. E como eu disse, esse tema se torna muito relevante para a nossa geração. Porque como ele não é falado nas igrejas, não significa que ele não existe. E ele tem existido muito dentro dos nossos corações, dentro dos nossos pensamentos, dentro do nosso secreto. Então há uma necessidade da gente falar sobre isso. Há uma necessidade de nos desprendermos dos nossos preconceitos e da nossa vontade humana de querer fazer acontecer com a nossa própria vontade, justiça própria, que essas mulheres se posicionem, que essas mulheres façam isso, porque são usados até termos pejorativos para falar dessas mulheres. Só que essas mulheres muitas vezes somos nós. Meninas e mulheres que somos bênçãos, que temos propósitos. Meninas e mulheres com dons e talentos que servem a igreja, humanas, falhas, e que não vão estar isentas de viver alguns momentos das nossas vidas com um pecado no nosso coração, com um pecado na nossa mente. E isso significa o quê? Que nós somos esse termo pejorativo? Que o Senhor não tem olhado para nós com olhos de compaixão e em vez de nos condenar, Ele vai nos pegar para um tempo do secreto e nos tratar? Ou será que nós devemos simplesmente pequei e me afastei da presença do Senhor? Já que eu pequei, Deus não se importa mais comigo. É isso que tem acontecido muitas vezes. Os pecados, eles têm acontecido, eles têm borbulhado dentro de nós. Mas porque nós não temos buscado na palavra de Deus, no amor do Senhor, a correção em amor, a gente acha muito mais fácil desistir do propósito. E aí eu pequei e saio da igreja. E aí eu tive um pensamento pecaminoso e estou aqui desmorecendo na fé. A palavra de Deus, amadas, ela vai nos florescer até quando ela nos corrige. E falar desse tema, assim, eu quero falar desse tema realmente com palavras não é doces para passar a mão na nossa cabeça, mas é de falar de um Jesus que se importa até com a nossa situação mais pecaminosa que nós possamos estar. E ainda assim nos corrigir. Correção é florescimento. A carência, ela é a necessidade de alguma coisa. E nós temos vivido nos tempos de hoje uma geração de mulheres
que já passaram da casa dos 20, dos 30, dos 40 e estão solteiras, vivendo processos de espera no Senhor. Antigamente, a cultura de antigamente, o casamento acontecia muito cedo, mas a nossa cultura de hoje, os casamentos estão acontecendo de forma muito tardia. Então nós estamos vivendo um tempo de esperar no Senhor, um tempo de encontrarmos, né, a pessoa amada com uma idade muito avançada. Não muito avançada, que eu quero dizer, mas a gente tem vivido um tempo longo de espera. E esse tempo longo de espera faz com que os nossos desejos, eles se tornem cada vez mais desejados de serem saciados. Então, no tempo de esperar não é uma justificação, mas no tempo de esperar, conhecer alguém, né, casar, namorar, noivar e casar, esse tempo tem gerado em nós muitas esperas, muitas expectativas que também são muitas vezes frustradas, porque a gente se interessa por alguém, pensa que é aquela pessoa e depois não é, a gente vê uma pessoa bonita, se interessa por ela e depois desinteressa, ou seja, o tempo de espera que nós estamos esperando o Senhor nos apresentar alguém ou apresentar a nós a alguém, muitas coisas acontecem e as nossas carências, que é essa necessidade de ter algo suprido, acontecem, humanamente acontece com todo mundo. Não é só com você que essa carência muitas vezes faz com que seu coração acelere e até pense em desistir. Tanta carência que a gente ora pro Senhor assim, Deus, tira esse sentimento de dentro de mim, já que não vai acontecer, tira esse desejo de dentro de mim. Porque a carência faz com que a gente tenha essa sensação de que essa necessidade nunca vai ser suprida. E ao mesmo tempo, essa carência que é a necessidade de algo ser suprido dentro de nós, e esse algo é alguém, um parceiro, um companheiro, um amor, um amado, uma pessoa para poder cumprir o ID com você, para poder fazer parte da sua rotina, uma mensagem que você quer receber, uma mensagem que você quer enviar, esse desejo normal, humano, feminino dentro de todas nós, faz com que a gente queira também suprir ele de qualquer forma. E a carência, eu falo que nos dá um óculos sujo. Então, por estarmos carentes, a gente começa a enxergar algumas situações da nossa vida de uma forma que não é a verdade. Então, a gente começa a ver urubu em meu louro, a gente começa a ver amor aonde não é amor. Porque nós estamos enxergando a vida com os óculos da carência, com essa necessidade de suprir. Então, já que eu tenho um vazio dentro de mim, tenho a necessidade de suprir esse vazio, eu começo a enxergar várias coisas como a possibilidade de preencher aquilo que está vazio. Então, quando eu tô carente, eu começo a ver um monte de gente na rua, um monte de gente na igreja, um monte de rapaz na faculdade, na escola, no meu serviço, como um pseudo-pretendente do Senhor. Então, todo homem, pra mim, se veste calça, é um pseudo-pretendente. Porque eu tô carente, porque eu tô ansiosa pra suprir aquela necessidade da minha alma, do meu coração, da minha rotina. E isso é extremamente comum, isso é extremamente normal. O que não pode ser normal é a gente viver esse processo de espera, que a carência vai vir, até porque, né, os processos estão se tornando alguns longos anos, a gente já tá passando da casinha dos 20, dos 30, dos 40. O que não pode ser normal é a gente viver o nosso processo de espera somente com a carência controlando tudo. A carência, amados, ela precisa ser segurada. É como se nós estivéssemos andando em um carro, em uma estrada, em alta velocidade, e a carência está dentro da gente. Só que Jesus precisa colocar um cinto de segurança dentro de nós. Nós vamos continuar tendo desejos, porque é normal você ter desejo por alguém, você criar uma expectativa de amar e ser amado. O homem e a mulher foram feitos para isso, para serem seres relacionais, um relacionar com o outro. Deus sabe dessa necessidade do nosso coração, porque foi Ele que colocou essa necessidade dentro de nós. Só que o desejo desgovernado por querer suprir isso se torna uma carência, e essa carência pode ocasionar no meio da nossa caminhada uma tragédia, um acidente de carro. Nós precisamos aprender, e isso a gente aprende não é de um dia para o outro, é em decorrência de alguns erros, de alguns desejos descontrolados que a carência nos faz ter, e a gente quebra a cara, e a gente chega em um momento que entendemos que eu preciso levar essa carência ao Senhor. Jesus precisa ser o cinto de segurança. Talvez ela vai continuar ali, mas Ele vai controlar, o Senhor vai equilibrar essa carência dentro de nós. E eu falo isso porque eu sou alguém, eu gravo esse vídeo em um processo de espera e eu tive a carência governando o meu processo de espera durante muito tempo. O que me levou a viver um processo de espera pesado, um processo de espera onde eu acreditava que todo mundo podia ser a pessoa de Deus para minha vida, onde eu criei fantasias dentro do meu coração, imaginando, nossa, podia tanto ser o irmão ciclano ou fulano que nem era cristão. Então eu via no jugo desigual, não via problema no jugo desigual.
E também me interessei por uma pessoa que era casada. Esse vídeo, ele não nasce, esse devocional, ele não nasce de um assunto esporádico. Vamos falar disso na internet. Ele nasce de uma dor. Ele nasce de um testemunho. Ele nasce, acima de tudo, de uma palavra de Deus que me corrigiu em exortação. De uma palavra do Senhor que me corrigiu em exortação, que me consolou no amor dele, que não seria um amor que me lançaria fora porque eu tinha chegado a um pensamento pecaminoso, e um amor que me edificou a ter um novo comportamento. Esse vídeo nada mais, nada menos do que é a palavra que Jesus me floresceu e eu quero compartilhar com vocês. É por isso que eu falo que é somente no meio do caminho, quando a carência faz com que a gente tenha alguns comportamentos desgovernados, que nós vamos entender a necessidade de vivermos o nosso processo de espera, nos prendendo ao cinto de segurança Jesus, para que a gente não cometa mais erros, porque quando nós estamos fora da presença do Senhor e a carência nos governa, faz com que a gente supra essa necessidade com amores, com drogas, com bebidas, com baladas, com uma vida de aparências, porque eu também tive essa carência, tentei suprir essa carência no mundo quando eu ainda não era convertida. Quando nós estamos fora da presença do Senhor, nós não temos dimensão de que a nossa carência nos mata em fé, nos mata em reputação, nos mata em desejo. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, e eu acredito que esse vídeo ele vai intencionalmente em meninas que, por mais que você não seja convertida, por mais que não seja batizada, por meninas que sabem que podem esperar no Senhor, independente de qual religião você crê, ou se você já está na presença de Deus posicionado ou não, eu tenho essa certeza de que o seu coração sabe que você pode viver essa história de amor na presença de Deus, que Ele, como seu Pai, é autor da sua história de amor. E quando nós estamos nessa presença do Senhor, Deus ele vai forjando o nosso caráter até quando a gente erra. Deus vai santificando o nosso processo de espera nele, de história de amor que Ele vai escrever até quando nós erramos, até quando a nossa carência governa os nossos pensamentos e ações. Mas isso não significa que Ele vai deixar essa carência, que Ele vai deixar esse erro que nós cometemos se estender por muito tempo. Esse erro, essa carência, só vai até o momento que o Senhor quer que a gente aprenda. Então, por isso que nós temos pressa em aprender com o Senhor, porque a cada vez que o Senhor imprime a impressão dele em nossas vidas, através de uma exortação, de um consolo, de uma edificação, nós estamos cada vez mais aptas para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É por isso que eu gravo esse vídeo, para que você que está passando por esse processo, que está interessada por esse homem casado, por esse homem comprometido, se converta. Dê meia volta desse pecado. Aprenda, deixa Jesus falar com você e faça desse processo de tratamento um nível, uma escadinha, um degrau para o seu novo nível. Não fique muito tempo preso nesse pecado, nessa situação, nessa espera. E é sobre isso que eu queria dizer para você hoje. A palavra de Deus que nos floresce, ela vai dizer algo sobre isso. Ela vai dizer sobre a carência de nós mulheres. E eu quero ler com vocês um versículo que está lá em 2 Timóteo 3. É onde Paulo escreve uma carta para Timóteo e ele faz uma lista de homens ruins, maquiavélicos, de falsos profetas, na qual o Timóteo, que era um jovem pastor, e Paulo discipulava ele, Paulo faz essa lista para que o Timóteo não se misturasse, não se contaminasse com essa lista de homens errôneos, más influências, que Timóteo deveria se manter longe. Então ele vai falando, olha, ô Timóteo, não se aproxime desses homens egoístas, avarentos, ingratos, ímpios, porque ele estava dando instruções para aquele jovem pastor permanecer no processo, no propósito do Senhor, no processo e no propósito do Senhor. E aí, 2 Timóteo 3, em versículo 6, no versículo 6 ele fala assim, afaste-se desses também. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, nas quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Dentre a lista que Paulo dava para Timóteo não se contaminar, não ser influenciado por homens, ele fala para Timóteo assim, Timóteo, não se aproxime dos homens que se aproveitam das mulheres instáveis e das mulheres sobrecarregadas de pecado. E o que é a carência? A carência nada mais, nada menos do que é uma instabilidade nas nossas emoções, uma instabilidade na nossa espera. Esses homens existem. E Paulo, quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele está falando também desses homens que existem dentro da igreja. Amadas, o pecado ele é uma fraqueza na nossa carne. Só que ao mesmo tempo que ele é uma fraqueza que enfraquece o nosso espírito, ele fortalece a nossa carne. Os desejos sexuais, os desejos do pegar, do tocar, do ter alguém ali na sua vida, o pecado ele fortalece esses desejos.
Ele nos enfraquece, nos tornando instáveis de alma, instáveis de espírito, mas ao mesmo tempo fortalece o nosso desejo. Então, às vezes, quando nós mulheres estamos passando por esse processo de carência, com essa instabilidade, com essa necessidade de termos algo suprido dentro de nós, existem outras pessoas que estão dominadas pelo pecado, que estão fortalecidas pelo pecado. Então, é nesse momento de fraqueza na nossa alma, que a carência nos torna, que esses homens que Paulo está falando, eles estão perto de você, Timóteo. Eu estou te dando uma lista para que, se você quiser continuar dentro do propósito de Deus, mantenha-se afastado desse tipo de homens. E dentro dessa lista toda, ele fala desses homens que se aproveitam da inocência, da instabilidade, dos sonhos das mulheres e entram dentro da casa delas. Mulheres instáveis e mulheres sobrecarregadas de pecado. E o que é um pecado? Entre tantos conceitos de pecado, que é errar o alvo, que é o desejo desenfreado do nosso coração, a carência se encaixa nisso. Então, se eu sou governada pela carência, se ela tem mais domínio nas minhas atitudes do que, de fato, a manifestação do Espírito Santo dentro de mim, a carência se torna um pecado dentro da minha vida. A carência, se não for confessada ao Senhor Jesus, ela se torna um pecado de estimação. Aonde eu vou, eu levo ela. Parece inofensiva, mas está me dominando. Então, aproveita-se disso, aproveita-se dessa inocência, aproveita-se dessa espera, dessa expectativa, e aquele que é mais forte sempre vai dominar o mais fraco. Então, aqueles que já estão movidos, dominados pelo pecado, sempre vão encontrar nas fraquezas de outras pessoas a situação ideal para que nós possamos pecar, para que nós possamos ser presas fáceis. Só que existe um grave, algo que a gente precisa falar, que sermos fracas de carência não nos torna isentas de também sermos fortes em pecado. Então, a partir do momento que eu até estou fraca no espírito e na minha alma, porque eu estou carente, o meu desejo carnal está sendo fortalecido. Então, por mais que eu me torne presa fácil de homens fortes em pecados, eu também me torno uma mulher forte em pecado. Eu também me torno isso que a palavra de Deus está dizendo, sobrecarregada pelos meus próprios pecados. Existe um peso nos meus desejos carnais. Existe um peso nos meus olhos. Então eu começo a ver coisas com a ótica do pecado, com o óculos da carência. Eu começo a sentir desejos sexuais, a imaginar aquela pessoa comigo, dentro de um carro escondido de todo mundo. Eu começo a projetar dentro de mim uma carona, uma conversa esporádica, uma desculpa para me aproximar de alguém. Eu me torno forte também. Não é só o homem que é forte sobre mim. Os meus desejos carnais também se tornam fortes em mim. É por isso que a palavra de Deus, quando eu comecei a dizer, ela não vai somente passar a mão na nossa cabeça. É de forma leve. O Senhor nos ensina de forma leve para que nós possamos aprender, ser levadas ao arrependimento. Mas ser levadas ao arrependimento é porque tem pecado dentro de nós. E aí, Paulo vai falando para Timóteo para que ele se mantenha afastado desses homens. E essa mensagem também é para nós. Mantenha-se afastada desses homens. E a outra coisa que a mensagem nos aponta, existem mulheres dentro da igreja que são instáveis. E Paulo está dizendo sobre essas mulheres, instáveis e sobrecarregadas de pecado. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, a gente está ouvindo o tempo todo sobre Jesus que repudia os nossos pecados, mas poucas vezes a gente olha para os nossos pecados. Nós estamos o tempo todo sabendo que tocar nas coisas do Senhor de forma impura é errado, não dá para misturar o santo e o profano, mas nós estamos tocando nas coisas do Senhor como se nada tivesse acontecendo. Amadas, nós precisamos entender que o que Paulo está dizendo é o seguinte: elas estão o tempo todo aprendendo, ouvindo a palavra, mas elas não estão praticando a palavra, porque quando a gente pratica a palavra, o conhecimento da verdade chegou nas nossas atitudes, chegou nas nossas ações. É como se Paulo estivesse dizendo assim, elas entram e saem do culto, elas ouvem e desouvem várias pregações na internet, elas cantam, elas dançam, elas servem nos ministérios, mas elas não estão vivendo a prática da verdade. E isso é uma exortação pra gente, porque ao mesmo tempo que ele fala para Timóteo que existem homens que vão aproveitar de algumas situações, ele também tá dando uma lapada na nossa cara. E eu não falo de outras pessoas, eu tô falando de mim, que caminhei, e se não vigiar, continuo caminhando no meu processo de espera, sem o cinto de segurança, Jesus. Vocês conseguem entender que o Senhor ele está nos chamando para o arrependimento dos nossos atos? Porque se com certeza você chegou aqui por causa do título desse vídeo, é porque Deus está tratando o seu coração. Amadas, a carência, ela é um perigo. Ela é uma velocidade
desgovernada em uma estrada perigosa. Nós precisamos aprender a levar as nossas carências para o Senhor Jesus. Quando a gente se interessa por um homem casado, por qualquer que seja a situação, às vezes é um amor platônico, o cara nem sabe que você está interessada nele, ou às vezes é uma correspondência. Ele realmente está dando sinais de um interesse em você. Mas lembra que eu falei que o óculos da carência faz a gente enxergar amor onde não tem amor? Às vezes é só um desejo. Às vezes é só uma carne fraca, um espírito fraco deste homem e uma carne forte dele. Podemos dizer assim melhor, né? Que está querendo, sei lá por qual motivo, ter um flerte, se sentir mais homem. Eu sempre falo que nos nossos processos de espera, a pessoa que mais cuida de você é você mesmo. A gente não pode esperar que o nosso pastor cuide da gente, que o nosso líder cuide da gente, nem os nossos pais cuidem da gente. Por mais que os nossos pais se interessam, né, pela nossa proteção, você e eu nos tornamos as pessoas mais responsáveis por nos cuidar no processo de espera, porque só a gente sabe onde que os nossos pés vão, só a gente sabe o que os nossos olhos enxergam, só a gente sabe o que os nossos corações palpitam mais forte. Os nossos líderes não conseguem evitar os nossos sentimentos, mas nós conseguimos verbalizar o que tem dentro da gente. Então, quando você entende que existe uma fraqueza dentro de você, a pessoa que mais precisa proteger essa fraqueza no Senhor Jesus é você mesmo. Para que essas situações sejam, talvez elas vão acontecer, mas quando elas acontecerem, o cinto de segurança Jesus, a proteção que o Senhor vai ter colocado em você, vai te ensinar a se esquivar dessas situações. Mas quando essas situações estão aí para acontecer dentro da igreja, no serviço, na faculdade, quantas vezes a gente se interessa por homens casados dentro da faculdade da gente? Homens que você está vendo de aliança, mas pensa assim, eu tenho mais a ver com ele. Ou então dentro da igreja, né? Você é uma pessoa ativa na igreja, vê o rapaz sendo ativo também, e a esposa, a namorada, assim, um pouco mais de cantinho. Não, eu sou o par perfeito para ele. Olha lá, nós dois combinamos, nós dois cumprimos o ID. Não, Senhor, não, Deus vai fazer. E começamos até a orar para que esse casamento acabe, ou para que esse namoro, para que esse noivado não se torne algo mais maduro, porque a gente crê que se eu fizer da minha oração algo fervoroso para mover a mão de Deus, ele vai realizar. E aquela frase, né? Deus não termina um relacionamento em ruínas para construir uma história de amor. O que é tristeza para outra mulher não pode se tornar um presentinho de Deus para minha vida. Talvez isso seja muito clichê falar, mas talvez também seja necessário falar. Porque nós começamos a enxergar as coisas com uma ótica de que a pessoa vai se interessar, de que a pessoa vai abandonar a esposa, de que a igreja vai aceitar, ou se a igreja não aceitar, a gente vai para uma outra igreja, ou se a gente não for para outra igreja, a gente sai da presença do Senhor, porque desgovernadamente a carência começa até te tirar da presença do Senhor e você nem percebe. Tudo isso em nome de um amor que não é amor, mas que os óculos da carência está te fazendo ver que é amor. Está te fazendo pensar que é amor. E aí, no meio dessa situação toda, a gente começa a ficar com a nossa mente borbulhando imaginação, borbulhando espera, expectativa. E eu ainda estou falando de situações que não aconteceram o ato do beijo, do sexo com um homem comprometido. Eu ainda estou falando de um interesse de alguém, de você mulher, de você menina, ou de mim, que temos interesse por esses homens e já começamos a imaginar mil coisas. Quando a palavra do Senhor, o Senhor deu a lei para Moisés, lá no Antigo Testamento, a lei que eram as regras, né, para que aquele povo pudesse viver diante de valores e princípios. Essas regras escritas eram porque as pessoas não tinham o Espírito Santo habitando delas. Então elas precisavam de algo que representasse para elas uma cerca. Você não pode passar daqui. Era literalmente uma lei, era algo enrijecido, né? Então, para que eu pudesse obedecer a Deus, eu precisava ser lembrada do que eu podia fazer e do que eu não podia fazer. Só que os tempos mudaram e para a glória do Senhor, nós temos o batismo com o Espírito Santo, que nada mais, nada menos que é o próprio Deus morando dentro de nós. Hoje nós não precisamos mais da lei para nos lembrar o que nós precisamos fazer ou deixar de fazer, porque o próprio Espírito Santo está dentro de nós falando assim, sim ou não. É da minha vontade ou não é da minha vontade? E por termos o Espírito Santo, nós não podemos calar a voz de Deus dentro dos nossos corações, porque Ele fala o tempo todo se os nossos desejos pela outra pessoa é santo ou não é. O desconforto é Deus falando com nós. Só que muitas vezes o que a gente faz? O desconforto está nos apertando, só que a gente vai saindo desse desconforto. A gente vai criando mais e mais e mais cenas, mais e mais situações, mais e mais pensamentos, mais e mais até orações para calar esse desconforto. Então eu começo a ficar confortável no pecado, confortável na espera errada. E aí parece que é de Deus, porque eu não sinto o Espírito Santo me constrangendo, mas é porque eu saí do desconforto do Espírito Santo e agora estou confortável no meu desejo pecaminoso. Eu estou confortável na minha carência.
Parece uma loucura, mas isso é muito real, porque nós escolhemos permanecer no pecado. Quando o Espírito Santo começa a falar com a gente, porque não tem mais um livrinho de regras, até tem a palavra de Deus, mas não é mais dita como um livro de regras, mas sim como um livro de instruções aos nossos corações. Mas quando a gente cala a voz do Espírito Santo, a gente pode ir em várias pregações que a gente vai ouvir, mas o conhecimento da verdade não vai entrar em nós. E é isso que Paulo fala. Elas estão ouvindo, mas o conhecimento já saiu delas. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o Espírito Santo já até tentou te falar, mas você não quis ouvir. Ou ele está tentando te falar e você está arrumando jeitos para se sentir confortável dentro dos seus desejos pecaminosos. E quais são esses jeitos? As nossas próprias imaginações. As histórias, as novelinhas que a gente começa a criar na nossa mente. De que o fulano me olhou de uma forma diferente, então eu começo até a me arrumar diferente para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para a igreja. Porque na igreja também nós não estamos isento dessa situação. Eu, que até então vivia um processo de espera no Senhor, fervoroso, no meio do caminho, vi uma placa que me aponta a carência. E aí, por não estar segura com o cinto de Jesus, eu parei meu carro. E aí eu mudei de direção. Eu entrei numa rua que não era para entrar. Eu comecei a flertar com os olhos. Eu comecei a entender que, mesmo quando eu não estou olhando para aquela pessoa, eu sinto que ela está me olhando e eu começo a gostar daquilo. E eu começo a achar aquilo normal. E aí, nessa normalidade, a gente começa a se arrumar diferente para ir para o lugar onde a gente vai encontrar essa pessoa. A gente começa a jogar o cabelo de uma forma diferente. A gente começa a forçar algumas situações. A gente começa até a sentir inveja da esposa, da namorada daquela pessoa. Se for um noivado e um namoro, então, nem é certo mesmo. Noivado pode acabar a qualquer momento. Então, a gente começa até a forçar, de forma bem sutil, algumas situações. Porque eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. Porque eu tenho certeza que é a pessoa de Deus para minha vida. Como que a pessoa de Deus para minha vida vai ser a tragédia para a vida de outra pessoa? Ah, não, mas é porque tudo no tempo de Deus. Deus vai agir, que esse casamento acabe de uma forma muito tranquila, ela que vai pedir o divórcio. A gente começa a orar para que Deus entre naquela situação e a mulher peça o divórcio. Para quê? Para que o homem não tenha culpa do estrago do casamento, do relacionamento. Para que nós possamos entrar livres. Não foi ele que pediu o divórcio, eu não fiz nada. Mas o desejo da gente, às vezes até um pensamento, não chega nem a ser uma oração, mas um desejo contrário à vontade de Deus. Isso é uma oração contrária, né? Tem gente que diz que não existe oração contrária, mas existe. Toda oração que a gente faz contra os princípios do Senhor é uma oração contrária. E isso é uma rebeldia. Rebeldia é pecado de rebelião. Rebelião é uma oração que fere o coração de Deus e que atrai para nós brasas vivas de condenação. Como eu disse para vocês, eu vivi por um processo de espera muito longo. E houve um momento da minha história que eu estava muito cansada, muito sobrecarregada daquele tempo de espera. Eu já tinha visto as minhas amigas casando e descasando, tendo filhos, 1, 2, 3 filhos, e eu nada. E aquilo me fazia me sentir envergonhada, né? Às vezes a gente vê algumas meninas até mais novas que a gente, já namorando, já casando, e a gente ficando literalmente pra titia, isso nos constrange. E eu cheguei nesse ápice de sentir essa vergonha pelo meu estado de solteira. E eu comecei a questionar muito a Deus, sabe? Por que de tanta espera? Por que não acontecia? Se não existia mais aquela pessoa? E eu fui me enfraquecendo. Eu fui me desprendendo da espera do confiar no Senhor. E nesse processo eu comecei a buscar com os meus próprios olhos se haveria de ter alguém que eu me interessasse. Porque eu fiquei muito tempo sem me interessar por alguém. Então eu olhava pra mim e falava, gente, isso não tá normal. Eu preciso me interessar por alguém. Então eu começava a ir em alguns lugares, eu vi, olha, fulano, interessante e tal. E comecei a querer buscar para a minha carência, suprir a minha carência com a minha própria vontade. Então eu comecei a estabelecer algum certo tipo de padrão que eu queria para minha vida. Então eu queria alguém que fizesse a obra de Deus, a todo custo. Eu quero alguém que esteja comigo cumprindo o ID. Eu inventei todas as outras áreas que ele poderia ser um grande homem, mas eu foquei somente naquela pessoa ser um homem de Deus, somente naquele foco, que foi uma loucura, mas enfim. Então, na minha cabeça, todo homem que fazia a obra de Deus era um homem, um pseudo pretendente pro meu coração. Essa foi os óculos que a carência me deu. Procura, custe o que custar, homens que estejam fazendo a obra de Deus, homens fervorosos no espírito, homens que estejam, sei lá, no mesmo nível de espiritualidade que você. Procure esse tipo de homem. Então eu comecei a procurar esse tipo de homem. E eu encontrei esse tipo de homem em um homem que era comprometido, em um homem que era casado. Eu via ele sempre ativo na igreja, ele sempre muito envolvido nas coisas do Senhor, o tempo todo sempre muito envolvido, ele tinha cargo na igreja, ele inclusive era um pastor. Então eu comecei a observar ele tocava no louvor, então a gente começou
esporadicamente, enquanto o louvor acontecia, a gente começou a ter algumas trocas de olhares. Parecia inofensivo, né? Só uma troca de olhar, a gente olha, tá olhando o tempo todo para as pessoas, não tem problema a gente ter esse tipo de olhar. E aí, esses olhares começaram a se tornar cada vez mais frequentes. E eu já vi os comportamentos dele, né? Mas por ele ser casado, não passava até então nada na minha mente. Só que esses olhares começaram a acontecer. Eu sentado ali entre as cadeiras e ele no altar. Começamos a ter algumas trocas de olhares. Dessas trocas de olhares, elas começaram a se tornar cada vez mais intensas. Então, se era uma troca de olhar rapidinha, de repente começou a se tornar um olhar que um frisava dentro do outro. E ele começou a descer do altar, quando acabava o louvor, e ia sempre na minha direção me cumprimentar. Então, dos olhares começou a ser cumprimentos, né? Ele vinha intencionalmente pegar na minha mão e me dar a paz do Senhor. Então eu já comecei a entender que aqueles olhares não eram olhares esporádicos, que eu estava olhando e que ele também estava me olhando. E não era somente um olhar, era um observar, né? Tanto que ele vinha na minha direção para poder dizer assim, eu te vi. Você não é mais uma no meio de tanta gente, eu estou te vendo. Ele começou a emanar esses sinais para mim. E aí, naquele momento, a gente carente, querendo ser vista, querendo ser amada, querendo ser cobiçada, isso se torna pra gente o tipo, opa, peraí, uma chave vira dentro do nosso coração. Uma chave vira dentro da minha mente. E aí eu comecei a me interessar por aquele homem que era comprometido. Então, a partir disso, a partir dessas trocas de olhares, a partir desses momentos que ele começava a descer do culto e intencionalmente me dar a paz do Senhor, olha pra você ver, uma coisa santa ainda. Eu já não me arrumava mais para ir para a igreja da mesma forma que eu me arrumava antes. Agora eu tinha uma intenção diferente para poder ir para a igreja. Então eu comecei a criar essa expectativa de que, já que eu estou sendo vista, eu preciso ser vista bonita. Eu preciso ser vista para chamar atenção. Eu preciso ser vista para cobiçar nele algo. E eu sabia que ele era casado, só que naquele momento, a esposa dele ela não era muito ativa na igreja, ela não frequentava muito os cultos. Ela tinha sido ativa em outro momento da história da igreja, mas naquele momento ela não era mais. Então ela estava passando por alguns processos que até então eu não sabia qual era, que ela não ia mais no culto e ele era super ativo. Então isso começa a gerar dentro do meu coração uma pseudo-imaginação assim, eu sou a pessoa ideal, porque eu sou ativa tanto quanto ele. Eu sim tô na mesma vibe que ele. Então a gente começa a se colocar em um lugar de competição com essa esposa ou com essa namorada, na qual nós nos tornamos, na nossa própria mentalidade, muito melhores do que elas. E é uma competição que, às vezes, é até desleal, né? Porque só a gente compete. Então, tudo aquilo que você acha que é bom dentro de você, o que eu acho que é bom dentro de mim, a gente não dá pra outra pessoa a oportunidade pra ela falar dos benefícios dela, né? Das qualidades dela. Então, tudo que a pessoa faz é inferior. Eu sou a melhor. Eu sim sou a pessoa que Deus deveria ter dado pra ele. Eu sim sou a pessoa que Deus tem que dar pra ele. Eu me visto melhor, eu tenho mais cargos, eu já sou líder. Eu tô mais ativa, eu sou mais bonita, eu tenho mais corpo. A gente começa a criar essa competição, essa rivalidade com uma mulher que até então nem nos conhece. Ou se conhece, conhece a gente assim, não nos conhece inteiramente, né? Não conhece, não sabe que a gente tá competindo com elas. Então, as histórias, as novelinhas começam a ser formadas na nossa mente. Você começa a cogitar aquela pessoa saindo com você, a gente começa a forçar uma barra, ou é depois do culto, ou é depois do serviço, a gente começa a ter mais conversa com aquela pessoa, a gente começa a querer seguir ela nas redes sociais, ou se você já seguia ela nas redes sociais, agora você começa a ver, querer buscar nas redes sociais mais informações que alimentam o seu ego, que alimentam que aquele casamento, aquele namoro nem tá tão bem assim, então acabar, é o mundo fazendo um favor pro seu amor. Você começa a ter esse tipo de comportamento, né, de querer estar mais perto, de querer sondar as pessoas que estão próximas daquela pessoa para poder chegar nela, para poder ter mais convívio. Então começa a vir as conversas, as risadas, começa a vir às vezes as trocas de mensagem no WhatsApp, as portas vão se abrindo. O que é um pecado entrar na nossa vida? É uma brechinha pequenininha, mas se ele viu a brecha pequenininha, ele vai falando, oi, cheguei, e ele vai abrindo de forma esporádica. Então começa com alguns pensamentos fictícios, com algumas historinhas inventadas na minha mente, mas chega pro plano da realidade. Chega pro toque, chega para aquela pessoa tocando de uma forma diferente no seu ombro, ou querendo passar e tocando na sua cintura. Assim, ai, não, eu só quero passar e toque. Então assim, o toque começa a acontecer, tudo de forma muito esporádica. E na minha cabeça, porque eu tô orando, porque eu sou de Deus, porque eu tô esperando, é essa pessoa. É essa história. Porque a gente gosta de se sentir valorizada, a gente gosta de ser vista. E aí, se nós sentimos que essa vista, né, que esse olhar tem vindo de um homem que é casado, parece que o ser casado se torna algo secundário.
E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a gostar de ser vista por ele. Eu comecei a gostar de ser cercada por ele. Independente se ele tinha uma esposa ou não. Era como se eu nem lembrasse que ela existia. Até porque ela não ia muito nos cultos. Até porque eu não tinha muito convívio com ela. Então, eu comecei a me arrumar de uma forma diferente. A gente começou a ter algumas conversas maiores do que só a paz do Senhor Jesus. A gente começou, ele era líder de um ministério e eu era líder de outro ministério. Então ele começou a conversar comigo sobre, que tal a gente não juntar os ministérios? Que tal a gente não fazer um projeto, os dois ministérios juntos? Ou seja, para que nós pudéssemos ter mais conversa, para que nós pudéssemos ter mais acessos, né, de mensagens. E eu, claro, lógico, porque na minha cabeça eu também queria aquilo. Eu também queria uma ponte para ter mais acesso a ele. Eu também queria ter um álibi para poder chegar mais perto dele. E melhor ainda, o meu sonho era o que naquele momento da carência? Alguém que cumprisse o ID comigo, alguém que cumprisse a obra de Deus comigo. Então ele veio fazendo esse convite, pra mim era tipo a resposta das minhas orações. É isso que eu quero, alguém que faça a obra de Deus comigo. Então a gente começa a ter algumas conversas esporádicas, a gente começa, meu coração assim, borbulhando histórias fictícias na minha mente. Borbulhando. E o meu processo de espera até então tinha sido um processo de espera, literalmente esperando no Senhor. Eu não tinha me envolvido com nenhuma pessoa, eu orava pelo processo de espera, só que nesse momento a carência foi muito mais forte. Então, eu tinha um processo de espera em total santidade, mas no meio do caminho houve uma derrapada. E aí, o tempo foi se passando, teve um dia que a esposa dele foi na igreja. Eu tinha conhecido ela por raras exceções que até então ela tinha ido na igreja. E nesse dia, eu tinha visto ela antes do desejo começar a acontecer, né? Então eu sabia quem ela era, ela no cantinho dela, eu no meu. Não tinha nenhum tipo de sensação com a presença dela, era apenas alguém normal ali no culto. Mas aí um dia ela aparece no culto depois desse processo de troca de olhares, de troca de palavras, de conversas e afins. Ela chega no culto. E aí quando eu vi ela no culto, minha expressão mudou. Meu coração mudou, eu já fiquei com raiva. Eu queria que o culto acabasse, eu queria ir embora. Eu não queria que ela tivesse ido no culto. Eu não queria que ela estivesse naquele ambiente que é um ambiente de culto. Um ambiente para todo mundo. Os meus pensamentos começaram a ser pensamentos totalmente maquiavélicos. E aí, ele estava no altar e nesse dia ele desceu do altar e não me cumprimentou. Ele foi direto sentar junto com ela, afinal, ela era a esposa dele. E aí, pra mim, aquilo foi assim, terrível. Sabe, eu me senti, tipo, logicamente... Por que ele não me deu a paz do Senhor Jesus hoje? Por que eu não fui importante para ele hoje? Por que essa mulher? Então, na minha cabeça, eu não era errada. Errada era ela de ter ido no culto aquele dia. Porque ela entrou numa história, ela entrou no meio da nossa amizade, ela entrou no meio daquela rotina que a gente tinha estabelecido de contatos após ele descer do altar. A errada era ela. E aí, quando eu cheguei em casa muito aflita, eu tive até pressa de ir embora esse dia. Cheguei em casa muito aflita, nervosa, com raiva, brigando com todo mundo. E aí, quando eu sentei no meu quarto, eu falei assim, que sentimento é esse? Peraí, o que tá acontecendo? Deixa eu me organizar, deixa eu pensar no que eu tô pensando. E aí eu fui verbalizando, Senhor, eu tô com inveja. Eu tô com muita raiva. Porque eu me senti rejeitada por ele. Porque eu não queria que essa mulher fosse na igreja. Então, quando eu comecei a falar dos meus sentimentos pro Senhor, dos meus sentimentos ruins, maquiavélicos, pecadores, o Espírito Santo falou no meu coração, você tá tendo uma cobiça por um homem que não é o seu homem. Você tá desejando que uma pessoa, que aí nessa altura do campeonato, eu já sabia que ela estava passando por alguns processos psicológicos difíceis, ela estava passando por depressão, por ansiedade, e esse era o motivo pelo qual ela não ia na igreja. Então eu sabia que ela ir na igreja aquele dia era uma bênção pro processo dela, mas o meu desejo carnal foi tão grande que eu não queria que ela estivesse ali, mesmo sabendo que ali era o melhor lugar para ela estar. Então, quando eu cheguei no meu quarto, no meu secreto com o Senhor, o Espírito Santo ele começou a falar no meu coração que eu estava totalmente errada, que Deus nunca ia quebrar um princípio para me abençoar, que Deus tinha uma história personalizada para mim, uma história de amor para mim, que para isso não precisava destruir nenhuma outra história de amor, que por mais que eu já estava criando altas expectativas, altas cenas, né, de um encontro, já tinha passado pela minha cabeça assim, se ele divorciar, a gente fica alguns meses, né, como amigos e depois a gente começa a se envolver para que todo mundo possa realmente ter certeza de que eu não tinha nada com isso. Então eu criava tudo isso na minha cabeça. Gente, esse rapaz, por mais que dava sinais, ele nunca chegou a falar absolutamente nada comigo. Era a minha carência interessada por ele. Não enxergando, né, o óculos da carência não me fazia enxergar que ele tinha uma aliança com outra pessoa. Não somente uma aliança física, mas uma aliança com outra pessoa de compromisso, né, de compromisso de vida. Então o Senhor começou naquela madrugada assim, a me tratar. Aonde você chegou, filha?
Que nível de carência é esse? Até então você caminhava tranquilamente, por mais que você tinha essa espera no seu coração, que nível você chegou? Você esqueceu que é uma quebra de princípios? Você esqueceu que isso é uma quebra de valores? Você esqueceu que eu não construo histórias de amor em histórias de caos na vida de outras pessoas? Filha, por que que você pensa que para eu te dar algo, que para mim é muito mais fácil te dar algo assim, sem ninguém derramar uma lágrima, você acha que eu estou no derramar de lágrima de outra pessoa? Deus começou a falar comigo, gente, de uma forma muito doce, mas de uma forma que me constrangeu muito. E naquela madrugada, naquele embate, após aquela noite de raiva, de fúria, de inveja que eu tinha tido por aquela pessoa, eu entendi que eu estava andando por uma rua em alta velocidade, sem o cinto de segurança na minha carência, e eu tinha visto uma placa no meio do caminho, gostei daquela placa me olhando e tinha desviado do processo de espera do Senhor. E aquele dia foi o Senhor me chamando, foi o Senhor conduzindo a minha vida a se converter desse caminho que eu tinha entrado e voltar para o caminho do processo de espera em santidade. Eu não cometi nenhum ato ilícito, nenhum comportamento físico de traição, de infidelidade, de adultério, de prostituição com aquele rapaz, com aquele homem, mas os meus pensamentos, os meus sentimentos tinham completamente me desviado do foco do processo de espera do Senhor, e aquilo tinha enfraquecido a minha fé. Aquilo tinha feito com que em pensamentos eu quebrasse todos os valores que o processo de espera nos faz ter. Os meus pensamentos pensavam coisas assim terríveis, que eram frutos dos meus desejos desenfreados, dos meus desejos sexuais. Então, para você ter noção, se eu já tinha criado na minha mente a ideia de que quando ele separar, a gente pode ficar um tempo afastados e só depois a gente se encontrar, a minha mente borbulhava esse tipo de pensamento, esse tipo de desejo desenfreado. Então, por mais que não aconteceu nenhum fato específico, nenhum comportamento, nenhum beijo, nenhum sexo, nada do tipo, os meus pensamentos tinham me sujado. Os meus pensamentos tinham me enfraquecido na fé. E se o Senhor não tivesse intervido na minha história, naquela madrugada, naquela noite, após esse confronto, talvez eu não tivesse tido relacionamento com esse rapaz específico, mas eu estava fora do caminho do propósito do Senhor. Então qualquer outra pessoa que chegasse em mim, até mesmo uma pessoa solteira, o meu desejo sexual ia me governar. Então eu entraria em um outro relacionamento com muita facilidade, até mesmo para poder suprir a necessidade, porque eu não estava apaixonada por aquele homem. Eu estava querendo suprir o desejo do meu coração com ele, com aquilo que os meus olhos pensou que era de Deus, com aquilo que eu cobiçava, né? Eu quero um homem que faça a obra de Deus. Apareceu um homem de Deus, então eu queria suprir o meu desejo com aquele homem, independente se ele tinha aliança com outra pessoa ou não. Porque a carência me fazia buscar algo que eu achava que era a pessoa de Deus para minha vida, ou queria suprir a minha carência. Então, o Senhor, ele começou a me submeter, mediante a uma falha, mediante a uma queda minha, a um processo de santidade que me aperfeiçoou a voltar para o caminho de espera, mas não como eu era antes. Agora eu tinha um agravante na minha história. Eu tinha a marca de um pecado. Pecado em pensamento, pecado em sentimentos, pecado até mesmo em oração. Eu não tinha orado para Deus, ai Senhor, que esse casamento termine, mas o fato de cobiçar, o fato de desejar aquilo era uma oração inconsciente ao Senhor. Eu levava os meus desejos inconscientemente ao Senhor. Eu quero ele, eu quero aquilo, olha como eu sou bem melhor do que ela, olha como eu sou bem mais ativa do que ela. O Senhor, ele foi tratando, né, esse desejo do meu coração, e quando Deus, ele começa a tratar algo dentro de nós, ele não trata somente aquilo que está acontecendo, ele começa a ir nas nossas raízes. Né? Então o tratamento do Senhor na minha vida não foi simplesmente o fato de ter me interessado por aquele homem casado. O tratamento do Senhor, ele começou a ser aonde está a raiz dessa carência. Porque, por que você quebrou um princípio? Por que você não viu valor em um casamento de duas pessoas? Existe algo que já se corrompeu dentro de você, existe algo na raiz que já te apodreceu, ao ponto de chegar no comportamento, né, e você não ter mais a sensibilidade, o discernimento para entender se é certo ou não. E aí, nesse processo de cura e de tratamento, o Senhor começa a tratar a minha raiz da carência. Que o mal de tudo estava ali. O mal de tudo não foi eu me interessar por um homem casado. O mal de tudo foi a minha carência estar desgovernada. Foi a minha carência estar desprotegida pelo Senhor. Então, poderia ser um homem casado, assim como poderia ser um homem que não era casado, mas eu estava sendo dominada pelo desejo da minha carne, pelo desejo de satisfazer algo que havia dentro do meu coração. E aí o Senhor começou a me fazer entender, olha, se você não tratar
a sua carência na raiz, a tendência que você tem até de esquecer esse homem casado, até de não querer mais nada com ele, mas de continuar buscando qualquer tipo de homem, usando o seu corpo, usando a sua sedução, usando os seus dons, os seus talentos, a sua aptidão, o seu cargo de liderança, para conquistar um homem, é muito forte. Então a gente precisa entender qual é a raiz da sua carência. E a raiz da minha carência, amadas, era, entre várias, o desejo, o cansaço da espera. Eu tinha cansado, eu tinha virado para o Senhor, até mesmo de forma inconsciente, e falado, não tem mais, o Senhor não vai agir mais. Então eu preciso arrumar um jeitinho de agir na minha própria vida. A raiz da minha carência estava ali, nesse cansaço, quando eu olhava para trás e, poxa, Deus, tem 5, tem 6, tem 7 anos, tem 10 anos que eu estou esperando. E comecei a questionar ao Senhor de que, porque Ele não tinha feito até então, Ele não faria a partir de então. Então, o meu cansaço, como diz Paulo nas cartas, a sobrecarga da espera começou a fazer com que a minha carência ficasse borbulhando como um vulcão em erupção dentro de mim. E aí o Senhor começou a falar no meu coração, então você desacredita que eu ainda posso te apresentar alguém? Você ainda desacredita? Então a raiz da minha carência era a minha falta de espera no Senhor. Eu esperava porque não tinha ninguém, mas de fato eu não estava esperando em Deus, porque esperar no Senhor é quando a gente confia, quando a gente deleita, quando a gente descansa, que enquanto eu estou vivendo a minha vida, o meu processo de espera, vivendo a minha vida, o Senhor está me conectando com essa pessoa. E eu não acreditava mais nisso. Eu tinha cansado, então eu pensava que eu tinha que me conectar. Eu tinha que estar nos lugares que eu cogitava ser os lugares que eu encontraria com alguém. Eu quis controlar o meu processo de espera a partir de um cansaço. E foi aonde o Senhor começa a tratar em mim. Esse cansaço, ele é uma porta aberta para a sua carência. Então eu aprendi ali no secreto, posteriormente a esse erro, a esses pensamentos, né, de me interessar por alguém comprometido, eu comecei a me voltar para o Senhor e a confessar a Deus, eu tô cansada. E também desacreditada. Eu tô cansada, eu tô desacreditada e eu quis colocar na minha própria vida, eu quis ajudar Deus a ser Deus. E aí Deus começa a lavar a gente, né? Porque não é só falar que tá cansada, tô cansada. É sobre todo o peso que o cansaço traz. É sobre toda a tristeza de muitas vezes imaginar que todo mundo vai ser feliz no amor e menos a gente. Ir pro secreto e ser tratada por Deus, a ter o nosso coração conectado a Ele de novo. Verbalizar que o nosso coração foi desconectado do propósito do Senhor. É falar com Jesus que eu não confio mais nele como autor das histórias de amor. É falar que Deus está errando comigo. É assumir para o Senhor que eu estou achando que Ele ama mais as outras pessoas do que eu. É entender de fato que a raiz de todo o problema está na nossa quebra de confiança com o Pai. Então, essa cura, essa busca por santidade, porque a santidade ela só acontece nas nossas vidas quando nós estamos conectadas com o Senhor, e quando estamos desconectadas dessa confiança, não existe santidade, porque o que flui santidade para o nosso coração é a presença de Deus, e quando não tem presença de Deus, não flui santidade, por isso nós somos dominados pelo pecado. Esse processo de cura foi um processo de restaurar a minha conexão com o Senhor, e ter que contar para Ele que o motivo pelo qual eu tinha desconectado foi muito triste. Então eu comecei uma das coisas que o Senhor disse sobre esse processo de conversão, né, de voltar pelo caminho que eu tinha caído, até voltar para o lugar onde eu deveria estar, como se eu tivesse entrado numa rua errada, né, e tivesse que voltar à rua errada até chegar na rua certa. O Senhor começou a me ensinar a fazer o caminho inverso, o caminho de transição, né, inverso. Então uma das primeiras coisas que o Senhor começou a me ensinar naquele momento foi perguntar para Deus o porquê que eu queria ir para a igreja com aquela roupa. Então, desde então, nesse caminho inverso, porque eu comecei a me arrumar para ser alvo, né, de uma observação, eu comecei a criar o hábito de buscar no Senhor, Deus, que roupa que o Senhor quer que eu vá para a igreja? Para que nesse processo de entrega e de reconexão com o Senhor, que cura as minhas carências, que controla as minhas carências, eu não fizesse mais o uso do meu corpo para chamar a atenção das pessoas. Outra coisa que o Senhor me ensinou naquele momento foi sobre orar por aquela pessoa em um tempo específico, não era orar pro resto da minha vida, por um tempo específico. Então eu sabia que ela tinha alguns conflitos internos na alma dela, na mente dela, sabia que ela precisava de Cristo naquele momento, tanto quanto eu também precisava. Então quando eu comecei a orar por ela, o meu sentimento por aquela moça se tornou um sentimento de irmandade. A gente não teve muitas conexões, assim, vou fechar as caixinhas primeiro, depois eu conto o desfecho da história. Mas eu não conhecia ela, né? Mas aí eu comecei a orar por ela. Senhor, ela tá precisando do Senhor. Então, a Bíblia nos diz que a mulher sábia, a oração da mulher sábia cobre o marido, né? A oração da mulher sábia santifica o marido. Então eu comecei a orar para que Deus restaurasse aquela mulher em oração pelo marido dela. Eu não orei por ele. Eu orava de mulher para mulher. Orava pela vida dela, por ela.
Então, nesse momento, orar por aquela mulher foi como se eu tivesse, no mundo espiritual, desfazendo todas as raivas, todas as iras, todas as cobiças que eu tinha tido em prol de algo que é dela, do banquete que Jesus fez para ela. E a cada momento que eu orava por ela, Deus me dava essa sensação de que aquele esposo era dela, é o banquete da alegria dela, e que haveria de ter um banquete para minha alegria, que Deus estava preparando uma mesa de comunhão, de encontro entre eu e uma outra pessoa, mas Deus já tinha feito essa comunhão acontecer com essa irmã em Cristo. Então, a proporção que eu ia orando por ela, não por ele, porque a gente precisa ser sábias também, né, no mundo espiritual, interceder por um homem que não é o seu homem, é um tiro no nosso pé, é um tiro na nossa santidade, é um tiro no nosso processo de espera, mas orar por ela como irmã foi um ato de santificação. Primeiro foi constrangimento, né? Orar por alguém que eu nem queria que fosse na igreja, orar por alguém que eu acabei de querer o marido dela, a orar por alguém que até então era plano secundário na minha vida. Então foi um quebrantar do Senhor na minha história. Mas quando o tempo foi passando e eu orava por ela assim, eu também fui entendendo que Deus estava santificando os meus olhos. Então eu não conseguia mais ver beleza no marido dela, eu não conseguia mais ver prazer no marido dela. De fato, a oração, que não é a contrária à vontade de Deus, mas a oração a favor da vontade de Deus, ela nos santifica. A oração nos torna semelhantes a Jesus em santificação. E foi isso que, quando Deus começou a falar comigo, inverta, volte por onde você andou. Então, se você mandou para ela pensamentos negativos, agora comece a mandar pensamentos positivos. E orando por ela, o Senhor santificou os olhos que eu tinha para aquele rapaz. Eu não conseguia mais, por um tempo eu fiquei muito constrangida, porque o pecado nos dá vergonha. Por um tempo eu não conseguia nem olhar na cara dele, por um tempo eu me esquivava dele, até que de fato ele começou a parar de ter comportamentos de me cercar. Ele, assim, é como se o Senhor também tirasse dos olhos dele a cobiça que ele tinha por mim. E acabou que aconteceu uma situação, porque nós tínhamos começado um projeto com os dois ministérios, né, como ele tinha feito um convite, e tinha mais pessoas envolvidas, não era somente eu e ele não, tinha outras lideranças envolvidas. E aí no meio disso tudo aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateada com uma fala que ele falou. É como se ele quisesse desfazer do meu ministério, que era o ministério pelo qual eu representava. E aí eu não gostei daquela situação e eu retribuí a fala. Dentro do meu jeitinho, da minha personalidade, eu retribuí a fala dele como uma forma, assim, em defesa do ministério pelo qual eu estava como liderança. E ele tratou de uma forma meio que machista. E aí na hora que ele me tratou de uma forma meio machista, o Senhor falou assim, viu? Quando você vê a pessoa somente ali no altar, você não tem dimensão de quem é ela de verdade. Né? Ele tratou, pelo fato de eu ser uma liderança feminina, ele tinha me rebaixado. Então, na minha cabeça, ele era antes, né, quando eu tinha interesse por ele, na minha cabeça, ele era o par perfeito, porque eu via ele muito ativo e eu também estava muito ativa, ele seria a pessoa ideal para que eu pudesse viver uma vida de cumprimento de propósito com ele, mas ele tinha um pensamento seguinte, ele tinha na cabeça o pensamento seguinte, a mulher que é líder, ela é inferior. E aí, naquele momento, o Senhor desvendou os meus olhos e falou, viu, você ficava olhando para ele, pensando que ele poderia ser a pessoa que eu teria para sua vida, porque via ele ativo na igreja, mas olha o que ele pensa. O que ele pensa não coincide com o homem que eu vou colocar na sua vida. Porque o homem que eu vou colocar na sua vida, porque o meu filho vai ser alguém que ele vai ter orgulho da sua liderança, porque ele vai ser a pessoa que mais vai te impulsionar a cumprir o seu propósito. Mas você via com os olhos da carência, via pelo fato de que ele estava ativo na igreja, significava que ele era o homem que eu queria pra você, mas ele não pensa o que eu quero que o homem da minha vontade pense pra você. E aí eu respondi ele, né, de uma forma assim, em defesa do ministério pelo qual eu era líder, e eu sou muito assim, sanguínea, né, eu tenho esse temperamento forte, e quando eu expus pra ele a forma como eu verbalizei, do jeito que eu verbalizei, ele tomou um susto, porque na cabeça dele eu era uma menina inocente, eu era uma menininha flufluzinha, eu era uma pessoa que acataria todas as coisas que ele falaria, então ele assustou com quem eu era de verdade. E aí, de novo, o Senhor falando comigo, ele também tinha uma falsa impressão de você. Ele te via como uma menininha inocente, como uma presa fácil, como uma pessoa que ele poderia dominar. Ou seja, se acontecesse de ter um relacionamento, um beijo, um sexo, ou um encontro casual, ele também tinha uma percepção errada de você. Ele não sabia que no secreto você ora, ele não sabia dos seus processos de entrega, ele não sabia nada. Mas eu sei, filho, eu sei. Eu sondei o coração dele, eu sondei o seu coração. E no mundo espiritual, eu prendi esses pensamentos que vocês tinham pelo outro e não permiti com que isso acontecesse. Por que eu me permiti ser tratada? Porque se eu não permitisse ser tratada,
poderia ter acontecido alguma coisa. E aí, nesse processo, né, que a gente tinha criado esse projeto de unir alguns ministérios, e não era somente eu e ele, tinha outras lideranças, a gente finalizou esse projeto, assim, na base de um estranhando o outro, porque realmente foi uma situação que ele se mostrou alguém que eu não conhecia, e eu também tenho certeza de que, quando eu me revelei, ele não conhecia a outra versão de mim. A gente meio que não se bateu, não se conectou mais. Essa é a grande verdade, sabe? Alguma coisa assim, de desfecho. Então, eu via ele na igreja e ele se tornou pra mim assim, nada, sabe? Aquele irmão, nossa, aquele homem chato. Era isso que eu falava com uma amiga minha. Ah, nem aquele cara, não aguento ouvir falar a voz dele. Porque, de fato, eu tinha ficado intrigada com a forma como ele tinha falado contra a liderança feminina, que era a minha liderança de uma outra moça, que também estava na liderança. Ele meio que falou uma coisa que nem compensa remoer. E aí, passado algum tempo, a esposa dele começou a frequentar a igreja junto com a filha dele, né? Ela não ia na igreja, então a menina também não ia. E naquele momento, eu comecei a ser líder da filha dele, da menina dele. E houve uma conexão enorme entre eu e a menina. A menina, assim, eu apaixonei com ela e ela comigo, e ela começou a falar bem de mim com a mãe dela, que é a esposa desse rapaz. E aí, um dia, a esposa dele chegou em mim e falou assim, eu queria te abraçar, porque a minha filha fala muito bem de você. Gente, quando eu até arrepio só de falar. Olha aqui, toda arrepiada. Quando ela me abraçou, eu sentia o Senhor falando, eu quero conectar o seu propósito com o dela, e o diabo não queria que você se conectasse. E aí ela me abraçou, eu fiquei extremamente constrangida, muito constrangida, porque por mais que eu não tinha interesse mais por aquele esposo dela, eu não tinha esquecido, a minha memória não é falha, nem fraca, eu sabia o que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo eu sentia que Deus estava conectando algumas coisas através de nós. E a menina, a criança, ela foi o elo dessa conexão. Passado algum tempo, já não tinha mais nem interesse, aí sim eu nem lembrava dele, nós começamos até a trabalhar juntas. Ela foi uma grande ajudadora de um ministério pela qual eu era líder naquele momento, e ele, às vezes, não queria que ela servisse o ministério, né, pela qual ela queria servir, justamente porque ele tinha uma visão de que a mulher não podia assumir uma liderança. E ele não queria que ela assumisse uma liderança na qual Deus estava fazendo que eu passasse uma liderança para ela, porque Deus iria me tirar daquele lugar, daquela denominação, me enviar para um outro lugar. E ele precisava de uma líder para estar no ministério pelo qual eu era líder. E ele levanta essa mulher. O Senhor restaura a vida dela, restaura o ministério dela, ela começa a ser mais ativa na igreja, volta a frequentar os cultos, e quando eu saio daquela igreja, é ela que assume o ministério pelo qual eu era líder. Então, assim, você começa a compreender que quando quebra-se valores, quebra muito mais coisas do que só princípios. Nós não nos tornamos amigas, eu me tornei amiga dela, não foi nesse nível, mas eu comecei a ter um tipo de relacionamento ministerial com ela, e que era muito produtivo, tanto para mim quanto para ela, porque para mim, para poder ser enviada por Deus para outro lugar, o Senhor primeiro precisou estabelecer uma nova liderança no ministério na qual eu fazia parte, e ele tinha esse propósito para ela e um outro propósito para mim. Então essa história, gente, eu sei que talvez não vai acontecer isso com outras pessoas, que é a minha história, mas eu queria contar para vocês essa parte, esse detalhe, que é muito, muito, muito lindo do Senhor, para te dizer que quando Ele quebra os nossos princípios e valores, muitas outras coisas são corrompidas, são interrompidas e corrompidas. Então, às vezes, você vai ter uma quebra de valores no seu processo de espera que vai quebrar você lá na frente, que vai te prender a um lugar. Deus tinha pressa de me enviar para um outro lugar. Que aí, depois eu conto as outras histórias, né? Estou gravando os vídeos contando as histórias, mas o Senhor, Ele queria me tirar desse lugar e me levar para um outro lugar. Mas para poder me tirar desse lugar, Ele precisava levantar uma liderança para fazer o que eu fazia, e eu ser enviada de forma abençoada para um outro lugar. E nesse lugar aqui aconteceu coisas maravilhosas. Só que se eu tivesse permanecido presa dentro de um pecado, se alguma coisa tivesse contaminado mais ainda o meu processo de espera, duas coisas teriam acontecido. Deus não teria me levado desse lugar para esse, ou eu teria saído desse lugar, ou ficaria mais tempo nesse lugar. O que eu quero te dizer, amada, é que quanto mais rápido nós nos prostrarmos diante do Senhor para sermos tratadas em pecados, e esses especificamente, mais rápido propósitos vão acontecer nas nossas vidas. Então, por mais que você ache que esse homem parece demais com a pessoa que você espera, confia no Senhor. E se Deus falar não, é não. Mas cria uma expectativa do novo. Depois de um tratamento, depois de uma correção, vem um novo nível. Isso faz com que a gente deseje constantemente sermos tratadas por Deus, porque quanto mais tratamento, mais santificação, e quanto mais santificação, mais aceleração profética de passos santificados. Exorta, sim, o Senhor exorta.
O Senhor constrange. O Senhor nos leva a níveis de arrependimento, de colocarmos a nossa cara no pó, de queremos rasgar as nossas roupas. Mas Ele também nos consola no amor dele. Porque o amor de Deus é um amor que corrige, mas é um amor que não fere, que não machuca para deixar a gente caído no chão. Nos fere em constrangimento, mas não nos põe em humilhação, não nos põe em uma situação que a gente é forçado a sair da presença dele. O amor dele nos constrange a entender que nós somos pecadoras, mas continuamos na presença do Senhor, sendo tratadas. E aí a edificação acontece que depois do processo de tratamento, o Senhor nos leva para um novo nível de maturidade, nos leva para novos níveis de acessos. E todo lugar que o Senhor nos leva de acessos, nos conecta a algo novo. Então, o que eu quero te dizer a grossos modos, ficar presa na espera, na expectativa de que Deus vai destruir uma casa, uma família, vai tirar um esposo de uma esposa, um pai dos filhos. Ah, mas eu vou amar os filhos. Ficar presa nessa expectativa pode estar te impedindo de viver algo novo do Senhor na próxima estação. Então se submeta ao conserto, se submeta a ser tratada. Talvez ninguém sabe, mas se você sabe que esse pensamento está dentro de você, você saber já é o suficiente para ser tratada. Não espera vir alguém, eis que Deus manda te dizer, não espera ninguém, não espera. Se o Espírito Santo já está falando com você, se submeta à correção, se submeta ao tratamento das suas raízes. Se submeta a ter comportamentos que vão te trazer de volta. Se você entrou por um caminho errado, volte, conserte aquilo que você fez de errado. Busque no Senhor qual é a raiz desse erro, dessa falha, dessa fraqueza, dessa carência, para você ser tratada na raiz, não somente no comportamento, porque eu poderia ter sido tratada somente no comportamento. Poxa, eu estou interessada por um homem casado, mas se a raiz da carência não fosse tratada naquela época da minha vida, eu teria me envolvido com outros homens, porque o meu desejo carnal estava muito forte naquela época, muito forte. Eu queria de todos os jeitos alguém. E aí o Senhor me volta para Ele, o Senhor me volta para um processo de cura, de tratamento de raiz. O Senhor santifica ainda mais o meu processo. O Senhor gera da minha dor, da minha fraqueza, de um erro, um testemunho para a glória dEle. E hoje eu estou aqui para te dizer, eu sei o que é estar carente, eu sei, mas eu também sei o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Hoje eu estou vivendo a resposta das minhas orações por processos de espera no Senhor. Mas se eu não tivesse ouvido atentamente a voz do Senhor, meu Deus, naquela época, talvez, com quase 100% de certeza, eu não estaria vivendo as respostas das minhas orações que hoje eu estou vivendo. Eu queria compartilhar esse testemunho, eu queria muito falar da palavra do Senhor e queria finalizar falando sobre a história da mulher adúltera. Como eu disse, e apontando esse Jesus maravilhoso que se importa com as mulheres. Como eu disse, a lei de Moisés no Antigo Testamento dizia que se uma mulher ou um homem fossem pegos em adultério, ambos deveriam ser apedrejados. Hoje em dia, as pedras são outras pedras, não são as pedras de concreto mais. As pedras são as pedras de reputação ou até mesmo o próprio diabo, lançando na nossa mente que nós não somos dignas de ver uma história de amor pelo Senhor. Quando nós cometemos um ato de adultério, mesmo que em pensamento, o diabo começa a lançar as pedras dele. Quando nossos atos se tornam atos feitos, né? Quando a gente chega a ter um beijo, um sexo, uma mensagem com uma pessoa e algumas pessoas descobrem, acaba que o nosso pecado se torna uma pedrada na nossa reputação. As pessoas começam a falar da gente. A Bíblia vai nos dizer que um dia uma mulher foi pega em adultério e os homens da lei religiosos levaram aquela mulher até Jesus e começam a questionar a Jesus. Agora eu quero ver o que o Senhor vai fazer com ela, porque a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O Senhor não é tão bonzinho? Eu quero ver o que a tua bondade vai fazer com essa mulher. A Bíblia conta que Jesus agacha e começa a escrever na areia, algo que os teólogos começam a dizer que provavelmente poderia ter sido o nome dos pecadores ou o nome dos homens que tinham relacionamento com a mulher, e ele profere uma frase que não passa a mão na cabeça dos erros dela, mas ao mesmo tempo ele protege ela. Ele pergunta ele fala, né, que quem não tinha pecado que atirasse a primeira pedra, e todos aqueles homens eram pecadores. Todos aqueles homens reconheciam o seu estado miserável, porque a presença do Senhor Jesus, ela nos constrange. Ela traz para a nossa memória que nós somos muito pecadores, e a presença de Deus estava entre aqueles homens, na persona do próprio Senhor Jesus. E aqueles homens são constrangidos a entender que eles tinham muitos pecados, e eles não tinham o direito de atirar aquela pedra naquela mulher, até porque era para que a mulher fosse apedrejada e o homem que foi pego em adultério com ela também, mas a sociedade protegeu o homem e colocou a mulher na berlinda. E quando todos aqueles homens saem, né, todo mundo foi saindo de fininho pela tangente, fica ela e Jesus. E de acordo com a palavra, ela era digna de ser apedrejada. Ela era digna de ser apedrejada, porque ela foi pega num ato de adultério.
E fica ela e Jesus. E por não ter pecado, porque a frase era: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não tinha pecado. Ele era, de fato, o único que podia atirar a pedra nela. Ele era o único que podia pegar aquele concreto e lançar na testa dela para a morte dela. Só que ele não escolheu apedrejá-la. Ele escolheu levá-la ao arrependimento. Ele escolheu tratá-la naquele momento e disse para ela: filha, vá e não peques mais. E é exatamente isso que Jesus continua fazendo com a gente. Conhecendo o nosso pecado, sondando e nos conhecendo detalhadamente, vendo que há um caminho mau dentro de nós, que há uma conduta errada dentro de nós, podendo nos condenar ao fracasso, podendo nos condenar a uma vida no inferno, podendo nos condenar ao fato de que nunca mais vamos ser dignas de ter uma história de amor. Ele escolhe olhar dentro dos meus olhos, dentro dos seus olhos, e nos constranger, e nos levar ao arrependimento, para que do arrependimento tenha tratamento, e do tratamento um novo comportamento convertido, que nos coloca de novo no caminho do processo de esperar. Ao mesmo tempo que ele constrange a nossa vulnerabilidade, para entendermos que somos pecadoras sim, ele, após o tratamento, nos leva a um nível cada vez mais apaixonadas por ele e a entender que ele continua no controle da nossa história de amor. Por mais pecadora que foi Raabe, o Senhor deu para ela uma história de amor. Por mais pecadora que eu sou, o Senhor tem uma história de amor para mim. Por mais pecadora que você seja, o perdão, a graça, existe um propósito no perdão do Senhor. E qual é esse propósito? Me conectar à história que ele continua escrevendo para mim. É sobre esse Jesus que eu queria te dizer hoje. Sobre esse Senhor que não passou a mão na cabeça daquela mulher adúltera, mas que não apedrejou como ela era digna de ser apedrejada, porque havia um propósito no perdão que o Senhor tem para ela. Então se converta dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus pecados e creia que o Senhor Jesus é Deus, autor da sua história de amor. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.